Irmãos, boa noite, a paz de Cristo a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. Quando eu comecei meu pastorado, eu tinha 22 anos. Eu estou completando 28 anos de pastorado. E uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja lá no Mato Grosso. E fui pregar no aniversário da igreja. Passado alguns meses dessa experiência, eles me mandaram o convite para voltar lá no aniversário do ano seguinte. E na ocasião eu era um pastor presbiteriano, e no sistema presbiteriano, para você aceitar um convite, você tem que sentar com o conselho e ver se o conselho autoriza você ir até aquele lugar. E aí eu levei para o meu conselho o convite deles para voltar lá. E aí um presbítero meu, que era muito gaiato, ele olhou para a minha cara e disse assim: mas pastor, essa não é aquela igreja que o senhor foi pregar uns meses atrás? Eu disse sim. Ele disse, e eles tiveram a coragem de te convidar de novo? Eu disse, eu acho que sim. E o senhor está achando que eles gostaram do que o senhor pregou lá? E eu, conhecendo a figura, eu disse assim, bom, creio que sim. Ele disse, não se iluda. Eles estão chamando o senhor lá a segunda vez, que é para o senhor corrigir as besteiras que o senhor falou dessa vez lá. Então, como é a segunda vez que eu estou pregando aqui, se ficou alguma besteira na primeira. Mas, bom, é uma alegria de fato estar aqui, uma grande alegria que Deus tem me dado é de fazer amizades aqui em Manaus. E além de pastor Rubens, Sueli, Deus me deu a alegria de ter a amizade do pastor Anderson, né, desde o primeiro contato ali que nós tivemos no acampamento de jovens nesse ano, depois com a Janaína. Tive uma experiência que está sendo surpreendente para mim, que foi o podcast que eu fiz ali a convite deles. Viralizou aquele podcast, eu estou assustado, eu disse, uau, caramba! Ok, e a razão de tratarmos hoje até do mesmo assunto que eu estava falando lá no podcast, sobre a ansiedade. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, e eu quero fazer só um pedido aos irmãos aí, que coloquem para mim alguma forma de eu ver a hora, que senão eu fico perdidão aqui, eu vou embora até meia-noite, a gente fala demais, cara. Então se tiver como colocar o relógio aí para eu me situar onde é que eu estou, então eu agradeço. Mateus, capítulo 6, é um texto clássico desse assunto. A partir do versículo 25, e eu quero olhar algumas questões nesse texto com você. Por isso, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu gostaria que você olhasse para esse texto e descobrisse verdades sobre essa questão da ansiedade, que com toda certeza, entendidas, transformarão sua forma de viver. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Senhor Jesus, segundo o evangelista Mateus, inspirado pelo Santo Espírito, no capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos?
que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus Pai, nós somos muito agradecidos a Ti por essa noite. Teu povo em toda a face da terra tem se reunido nesse dia para proclamar a Tua majestade, a Tua soberania, para proclamar a Tua bondade e o Teu amor para com o mundo. Obrigado porque nesse dia já tivemos oportunidades para estarmos diante de Ti, e agora, no final do dia, o Senhor nos traz ainda para externarmos ao Senhor nossa gratidão por tudo que de Ti recebemos. Agora temos o privilégio de recebermos a Tua palavra. E pedimos que o Santo Espírito nos permita não somente compreender esta palavra, mas o Santo Espírito, de fato, traga essa palavra ao nosso coração, de tal forma que os nossos corações sejam curados, libertos de qualquer opressão que sintamos, e possamos ter uma experiência viva com o Senhor, mediante as Escrituras Sagradas, que nos transformam, que mudam a nossa vida. Isso nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Manaus ficou muito conhecida de uma forma muito triste na época da Covid. Nós estávamos ali em Brasília, acompanhando toda aquela loucura que estava acontecendo no Brasil, e Manaus foi muito afetada na segunda onda da Covid. Nós vimos o desespero das pessoas nos hospitais, isso em todo o Brasil. Mas aqui nós tivemos aquela questão dos balões de oxigênio, né, que não tinha. E o mais triste era ver a quantidade de pessoas morrendo em todo aquele processo. Na segunda onda da Covid, eu vivi uma experiência que me ajudou a perceber de uma forma muito clara o que Deus havia feito na minha vida. Em 2009, eu tive uma experiência com Deus, que eu relato no meu livro sobre a ansiedade, que me fez quebrar todo o padrão da ansiedade na minha própria vida. Deus já havia me dado provas disso de uma forma muito forte, mas foi naquela época da Covid que eu realmente tive um teste final com esse assunto. Era Páscoa, e naquela semana antes da Páscoa, eu havia decidido dar um curso gratuitamente na internet sobre as evidências históricas da ressurreição de Jesus. Uma das minhas formações é a História, eu sou licenciado em História, e o assunto da ressurreição sempre foi um assunto fascinante para mim, porque a maioria dos crentes acha que Jesus ressuscitou apenas pela fé, e não percebe que, na verdade, nós temos, no mínimo, 16 provas históricas que nenhum ateu até hoje conseguiu desmontar. Veja, desde que começou uma perseguição à palavra de Deus, no século XVIII, até hoje, 16 argumentos os ateus não conseguem desmontar sobre a ressurreição. Então eu fui dar esse curso gratuitamente, e naquela semana eu comecei a passar mal. Está no YouTube, gratuitamente, inclusive, esse curso, e o pessoal vê lá eu tossindo, olha, eu não estou me sentindo muito bem. E quando terminou, na sexta-feira, que nós anunciamos a morte do Senhor, eu quase também fui encontrar com o Senhor na glória naquela sexta-feira. Eu comecei a ter problema com a saturação, e
Fui fazer o teste e eu estava com a Covid. Deus coloca algumas pessoas muito especiais na vida da gente para cuidar da gente. Então Deus colocou alguns médicos, eu não tenho plano de saúde, mas Deus colocou alguns médicos que realmente decidiram cuidar de mim. E aí, quando deu o teste positivo, eu liguei para um deles, ele me pediu para ir ao consultório, eu fui, ele fez uma série de exames e disse: olha, pastor, aparentemente o senhor está muito bem, mas, por via das dúvidas, vamos fazer o teste do seu pulmão, a gente fazer aquela radiografia lá, ver como é que está. Aparentemente não tem nada, né? Quando nós fizemos o teste, veio a surpresa. O meu pulmão estava infectado 75%. E eu não estava sentindo nada de grave. Eu estava com a saturação irregular e não estava sentindo falta de ar, nada disso. E ele, ao receber meu exame, disse: olha, o senhor tem que ir imediatamente para o hospital. O seu caso é crítico. E eu olhei e disse: eu não estou sentindo nada aí. Decidi ligar para uma outra médica amiga minha, que inclusive vai estar no nosso colóquio semana que vem, sobre medicina e aconselhamento em Brasília, com o Dr. Berger, doutora Mairi, uma médica muito respeitada de Cuiabá. E disse: Mairi, dá uma olhada para mim, meu médico aqui em Brasília quer que eu vá para o hospital, mas não estou sentindo nada. Mandei isso por WhatsApp, quando, minutos depois, Mairi me telefonou. Quando eu vi o telefone tocando, eu disse: ih, rapaz, acho que é sério. Que a Mairi não costuma me ligar, é só por WhatsApp que a gente conversa. E ela calmamente disse: olha, pastor, seu caso é crítico. O senhor tem que ir para o hospital. Entenda, eu estou, do jeito que eu conversei com ela, eu estou lhe contando como eu estava. Eu disse: ok, então tá bom. Peguei, conversei com a minha esposa e disse: olha, o Dr. Mohamed disse que meu estado é crítico, a doutora Mairi também, então eu vou obedecer, eu vou para o hospital. Sentei com meu filho, o Arthur, olhei para o meu filho e disse: filho, nós temos visto muitas pessoas que amamos indo para o hospital por causa da Covid, e essas pessoas não estão voltando. Não é certo que eu vou voltar, filho. É certo onde eu vou te encontrar. Apenas fica firme. Só isso. Dei um beijo no meu filho, arrumei minhas coisas, entrei no carro e fui dirigindo. Eu estava com 89 de saturação na hora que eu entrei no carro. Eu fui sozinho. Fui dirigindo, olhando para tudo, dizendo: Senhor, obrigado. Até aqui eu tenho tido uma vida muito abençoada por Ti. Sou muito grato por tudo que o Senhor já me permitiu viver. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei nem se eu vou conseguir voltar para casa. Talvez eu vá ao encontro do Senhor. E eu quero deixar claro para o Senhor uma coisa: eu realmente estou muito satisfeito se eu for para o céu. É o melhor presente que o Senhor vai me dar. E fui tranquilo para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, mostrei meus exames para o pessoal. A enfermeira olhou para mim e disse: senta aqui. O senhor vai ter que ser internado, o seu caso é crítico. Eu disse: tá bom. Ela fez a saturação, eu estava com 77. Tinha caído de 89 para 77 e eu estava de boa. Aí ela puxou uma cadeira de roda e disse assim: senta aqui que eu tenho que te levar. Eu disse: não, mas eu não preciso. Cala a boca, você está mal, senta. Uma educação assim fantástica. Cala a boca, senta que você não aguenta chegar lá. Eu disse: ok. Sentei, ela já enfiou a máscara de oxigênio na minha cara e me levou. Passei umas 4 horas lá com oxigênio esperando os novos exames saírem o resultado e a médica me chamar. Quase de 2 para 3 horas da manhã a médica me chamou. E ela disse: olha, seu caso é crítico. Como que o Senhor está desse jeito, nós não entendemos. É surpreendente, mas é crítico. O Senhor tem que ficar internado. Eu disse: ok. Fiquei internado. E eu havia dito para Deus o seguinte no meu caminho: Senhor, se eu ficar internado, eu quero dizer ao Senhor que eu vou ser muito agradecido por tudo. E eu vou comer cada grão de comida que me derem ali com muita gratidão. E realmente eu levei isso a sério. Todo dia, quando chegava a refeição, eu comia absolutamente tudo. De tal maneira que quando vinham os médicos, eles vinham com os residentes, né, os internos,
umas 4, 5 vezes, eu não estou exagerando, o hospital de Brasília estava muito bem preparado. Ele chegava, o senhor está comendo? Muito. Aí voltava, o senhor está comendo? Tudo. Teve uma ocasião que tinha um cara do meu lado que estava ali sofrendo, angustiado, e não estava querendo comer, e ele disse assim, chegou para mim de novo, o senhor está comendo? Eu disse, muito bem, e se o meu amigo continuar assim, eu vou comer até o dele, que ele está deixando aí. E eu literalmente passei aquela semana muito em paz, muito tranquilo. Uma semana depois eu estava curado. Beleza, me deram alta. Só que a Covid realmente me detonou. Para você entender, eu perdi 10 quilos em 7 dias por causa da Covid. Comendo tudo. Eu saí muito fraco do hospital. Fui à igreja, participei do culto, e no outro domingo eu fui pregar. E compartilhei com eles uma coisa que eu havia observado no hospital. Que a maioria das pessoas que eu vi ao meu lado, que estavam indo para a intubação, e eu não sei se morreram ou não, porque depois que subiam para a UTI, para a intubação, a gente não tinha mais resultado, aquelas pessoas estavam sendo intubadas não por causa da Covid, mas por causa da ansiedade. Preguei, falei isso, compartilhei com a igreja a necessidade de sabermos lidar biblicamente com a ansiedade. Uma semana depois dessa minha pregação, a famosa Universidade Johns Hopkins publicou um estudo global que eles haviam feito. Você sabe qual foi o dado surpreendente? Anote isso. 99%, eu vou repetir o dado, 99% das pessoas que morreram de Covid tiveram o quadro agravado pela ansiedade. Não foi por causa da Covid. A ansiedade provocou nessas pessoas uma reação psicossomática tal que fez com que a doença progredisse e as matasse. E eu olhei para tudo aquilo e disse, interessante, faz sentido porque que eu não sofri. Porque realmente, em 2009, Deus me ensinou a lidar e quebrar o padrão da ansiedade na minha vida. E compreenda, biblicamente, a ansiedade, ela é reputada como um pecado mesmo. De uma forma muito direta, a ansiedade está ligada ao fato de que nós não confiamos em Deus e não temos satisfação em Deus. Esses são 2 fatores bíblicos muito chaves. Como em 2009 Deus me ensinou exatamente a confiar nele numa situação muito difícil da minha vida, e também me ensinou a ter nele a minha satisfação, quando eu contraí a Covid, para mim aquilo não era nenhum terror, antes pelo contrário. Eu disse até à minha igreja no meu sermão, eu disse assim, irmãos, compreendam, eu não quero parecer ingrato com vocês, antes pelo contrário. Eu quero agradecer a todos que na igreja oraram por mim. Eu não contei para ninguém que eu estava com Covid, indo para o hospital, orem por mim. Não. Eu disse, eu agradeço todos vocês que oraram por mim. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não houve um único dia no hospital que eu fosse orar e dissesse para Deus, Deus, me cura. Não. Todo dia eu dizia para Deus como era bom tudo que Ele tinha feito pela minha vida. E que se naquele momento eu partisse, seria o melhor presente que Ele poderia me dar. E em 3 vezes, quando eu vi que eu estava melhorando, eu disse para Deus, Deus, eu acho que eu estou sendo curado. Isso significa que eu não vou encontrar o Senhor tão cedo como eu queria. E se o Senhor não me levar para o céu, é porque minha missão não acabou, e eu estou muito cansado. E eu não sei onde eu vou encontrar forças para continuar fazendo o que o Senhor tem me dado como responsabilidade, de tal maneira que o céu seria uma grande bênção para mim, Senhor. E na 3ª vez que eu orei, insistindo com Deus para que o céu fosse o meu prêmio, eu já estava praticamente expulso do hospital.
E eu então tive um momento de revolta com Deus e disse, olha, o Senhor pelo visto quer que eu continue aqui, e eu sou diabético, e eu quero dizer para o Senhor que quando eu sair desse hospital, então só de revolta, óbvio que eu estava brincando com Deus, mas eu falei assim em oração, eu vou chegar em casa, e eu vou comer 2 coxinhas de bacalhau, e vou comer um pastelzinho de Belém, era para ver se Deus me levava. Aí eu fui curado, eu cheguei em casa e cumpri minha palavra. Eu fui numa lanchonete de portugueses perto da minha casa, comi 2 coxinhas de bacalhau, 2 pastéisinhos de Belém. À noite o meu jantar com a minha família foi McDonald's à vontade para todo mundo. Do tipo, se o senhor não me levou na Covid, vai me levar na diabetes agora também. E eu realmente não sei se Deus levou a sério o que eu disse e ficou com raiva. Ele dobrou a minha carga de trabalho depois que eu saí do hospital. De tal maneira que às vezes as pessoas chegam e dizem para mim, pastor, o senhor tem que tirar o pé do acelerador. E eu disse, cara, faz um favor para mim. Conversa com Deus a meu respeito. Porque da última vez que eu conversei com ele, ele dobrou a minha carga de trabalho. Eu não falo mais desse assunto com Deus. Ok. O que foi que de fato eu aprendi em 2009 que me ajudou a viver em paz com aquilo que é a ansiedade? Agora que eu vi aqui o relógio, para eu não me perder, vai até que horas? Ok, obrigado. É só para eu não me perder. Em 2009 eu vivi uma situação, eu trabalhava para uma faculdade, essa faculdade foi comprada por um grupo, e esse grupo decidiu demitir todo o departamento de teologia. O que para mim era muito natural, tanto é que quando eles compraram a faculdade, eu disse aos nossos alunos o seguinte, olha, vocês podem se despedir dos seus professores, porque nós não vamos voltar no 2º semestre, e eu acho que isso é uma questão de coerência. Para mim tem que demitir mesmo se eu não sou da mesma linha de teologia. Eu até disse, se eu fosse o coordenador que estivesse à frente, eu demitia todos os liberais que tinham aqui. E se eu voltar em agosto para dar aula aqui, eu vou ficar em crise, porque eu vou começar a achar que eles pensam que eu sou liberal. E graças a Deus, se cumpriu, fomos demitidos, e até aqui, irmãos, para mim tudo tranquilo. Eu não tenho essa crise do tipo, eu vou ser demitido, o que vai acontecer? Não, moço. Só que eles complicaram a nossa vida. Primeiro, eles não nos pagaram o salário logo que eles assumiram. Quando eles nos demitiram, nós estávamos com 3 meses de salário atrasados. Agora você imagina as contas chegando. Você tem um filho que, em 2009, Arthur não tinha 1 ano ainda, o Arthur. Então, naquele momento, a ansiedade tomou conta do meu coração. Então, quando eles ameaçaram nos pagar, deram um cheque, o cheque era adventista, sabe o cheque adventista? Eu sei que ele voltará. E cumpriu-se a profecia adventista. Eu depositei o cheque e voltou, não tinha fundo. E eu fiquei muito irado naquele momento. Eu liguei para a faculdade, eu xinguei meio mundo. Não uso palavrão, entenda? Quando eu digo xingar, é brigar, mas graças à minha formação puritana, pelo menos nisso, nós não usamos palavrão. Então não usei nenhum palavrão com ninguém, mas também xinguei até dizer chega, ameacei, processar e tal. E eu estava extremamente irado com aquilo. E quando eu tenho alguma crise nesse sentido, que me abala emocionalmente alguma coisa, eu tenho uma prática que eu realmente tenho há algum tempo. Eu saio para andar. Eu estava lá no sertão de Pernambuco quando isso aconteceu, e eu saí para andar, porque eu precisava conversar com Deus. A minha esposa é de uma cidade chamada Tabira, que faz divisa já com a Paraíba, a uns 25 quilômetros mais ou menos. Eu saí para andar e andei mais de 2 horas em direção à Paraíba, só para conversar com Deus. Então eu saí falando tudo o que eu tinha para falar com Deus. Toda a minha ira, minha decepção com a faculdade, com isso, com aquilo, a injustiça que eles estavam cometendo. E então eu tenho uma outra reação. Depois que eu faço a caminhada para falar, e eu não tenho mais nada para falar, eu paro onde eu estou, dou meia volta, calo a boca e faço o caminho de volta em silêncio. Eu quero ouvir Deus. Adivinha, quando eu não tinha mais nada para falar, já tinha chorado toda a minha raiva,
Fiz meia volta, agora eu vou ouvir o Senhor. Quase que eu cheguei na fronteira da Paraíba. O problema de você falar muito é que eu andei 2 horas reclamando. E agora eu tinha 2 horas para voltar para casa. 4 horas de caminhada. E eu não estou brincando com você. Eu silenciei. E quando eu comecei minha caminhada de volta, o Santo Espírito me trouxe uma palavra muito simples. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiências assim com Deus e com sua palavra. Mas eu voltando naquela estrada, naquele momento que o Santo Espírito trouxe essa palavra, eu comecei a chorar. Eu entendi que eu estava pecando contra Deus na minha forma de agir. E enquanto eu caminhava ainda em silêncio, sem dizer nada, então veio uma outra palavra do Senhor. Quando Ele enviou os seus discípulos, Ele disse, e eles voltaram da missão, Ele disse, porventura, lhes faltou alguma coisa? E Deus começou a trabalhar no meu coração dizendo, até aqui está faltando alguma coisa para você e para a sua família. Até aqui você não tem o que comer. E então eu comecei a refletir, tem 3 meses que eu não recebo salário. E o Senhor nunca deixou faltar nada. Tem 3 meses que eu não recebo salário. E eu estou de férias aqui na casa da minha sogra. E o Senhor foi ministrando isso ao meu coração. E quando eu cheguei na casa da minha sogra, então eu olhei para esse texto com calma. Eu quis examinar essas palavras de Jesus. E ao examinar essas palavras de Jesus, algumas questões foram ficando muito claras para mim. E foi ali que o Senhor quebrou literalmente tudo dentro de mim. De tal maneira que eu digo aos meus alunos, aos membros da minha igreja, olha, eu tenho muitos pecados, mas o da ansiedade com certeza não faz parte deles. E uma questão chave foi exatamente entender isso, que a ansiedade não é um transtorno mental. Esse foi um ponto importante. Compreenda, como conselheiro bíblico, há 23 anos, ajudando pessoas a lidar com os mais diversos problemas de transtornos, era a primeira vez que eu estava lidando de fato com um caso crítico de ansiedade. E aquele era o momento que eu precisava entender o que de fato estava acontecendo. E quando o Senhor Jesus diz para nós, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Há uma coisa aqui muito interessante no texto grego. Isso aqui é um mandamento. Lembra quando Deus dá os 10 mandamentos? Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Lembra disso? Em hebraico há uma palavra, um advérbio de negação, que nós pronunciamos como lo. Lo em hebraico significa não. Só que esse advérbio de negação em hebraico, ele literalmente diz respeito a um mandamento. Não é um não como uma sugestão. Ele só aparece como um mandamento. E no Novo Testamento, a tradução desse lo, e que funciona da mesma forma, é mé. Não confunda mé aqui com um mé, né, encarcar umas cachaças. Não, mas é essa a pronúncia, mé. Mé é a palavra grega que corresponde ao lo proibitivo de mandamento no hebraico. E adivinha qual é a palavra que Jesus utiliza aqui? Exatamente essa. Não andeis ansiosos. Ele não está nos dando uma sugestão. Ele não está nos dando uma opinião. Ele está nos dando um mandamento. Ora, por que Deus tem que nos dar mandamentos? Por uma questão muito simples. Não faz parte da nossa vida cotidiana fazer aquilo. Antes, pelo contrário, devido ao pecado, nós estamos entregues exatamente àquilo que o mandamento proíbe. Então, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Qual é a natureza normal sua como ser humano? É andar ansioso. Isso aqui é o seu normal. Essa aqui é a história dos homens que não têm relacionamento de fato com Deus.
E veja que isso é verdadeiro no texto e no discurso, que quando chega no versículo 31, olha comigo, versículo 31, Jesus retoma isso dizendo: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. De quem é própria a ansiedade? Ele diz: dos gentios. Ora, quem são os gentios na cultura judaica de Jesus? Aqueles que não têm aliança com Deus. O apóstolo Paulo, quando ele descreve os gentios, ele diz: Jesus dos crentes desviados. É forte. Olha rapidamente comigo o apóstolo Paulo descrevendo os gentios lá em Efésios. Não tira de Mateus, tá? Mas dá uma olhadinha só para você entender quem são esses gentios e como eles eram vistos na cultura de Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, essa é a sua natureza, você é um gentio, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, pelos judeus. O judeu era circuncidado e dizia: não, você não é circuncidado, você é um gentio. Então, voltando só, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Olha agora, naquele tempo, estáveis, vocês gentios, estáveis sem Cristo. Olha quem é o gentio, uma pessoa sem Cristo. Quem são vocês? Pessoas separadas da comunidade de Israel. Vocês não pertencem ao povo de Deus. E vocês são estranhos às alianças da promessa. Quem é o gentio? É alguém estranho à aliança que Deus fez com o seu povo. Acabou? Não, Paulo ainda diz: não tendo esperança, vocês gentios, por não pertencerem à aliança com Deus, não serem povo de Deus, vocês não têm esperança. E vocês são pessoas sem Deus no mundo. Nós somos gentios por natureza. Nós somos exatamente esse povo. E agora Cristo está nos falando não mais como gentios. Por causa daquilo que Ele fez na nossa vida, a forma como Ele nos salvou, Ele agora diz aos seus discípulos: olha, esse lance da ansiedade, essa preocupação com o que você vai comer, beber, vestir, perceba, isso é próprio dos gentios. É a natureza deles. Mas vocês são meus discípulos. E então vocês não vão andar ansiosos. Perceba, Jesus em momento algum diz que isso é uma doença. Em lugar algum, a Bíblia diz que isso é um transtorno de ansiedade generalizada. E é interessante porque se você está acompanhando aí, Dr. Daniel Berger, a CEBI, acompanhou o podcast que eu fiz com a irmã Janaína, você deve ter entendido uma coisa bem básica: mentiram para nós. Uma ala, entenda o que eu vou lhe dizer, uma ala da psiquiatria mentiu e continua mentindo no mundo todo, patrocinada pela indústria farmacêutica, dizendo que a ansiedade é um problema de um transtorno mental. E não é por falta de muitos bons livros escritos por médicos, psiquiatras e neurologistas dizendo que isso é uma mentira. É porque a propaganda, ela é mais poderosa do que a verdade. A propaganda esconde toda a verdade. Só para você entender, vai sair agora em setembro, já deve ter saído. Estava previsto para agora, deve ter saído sexta-feira. Um novo livro da doutora Annie Lembke. Annie Lembke é a médica-chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Stanford. Ela lançou um livro fenomenal chamado Nação Dopamina, mostrando como que a busca do prazer está escravizando e matando pessoas, inclusive com o uso de medicação. E agora acabou de sair o livro dela, Nação Tarja Preta, onde ela mostra exatamente como a medicação está destruindo pessoas por causa de mentiras que foram ensinadas dentro da medicina
para nos dizer que aquilo era um problema de transtorno mental, quando é um problema de comportamento. É um problema do coração, não um problema de doença. Veja, é por isso que Jesus, em momento algum, aponta para a ideia da ansiedade como sendo uma questão de doença. É um problema do nosso comportamento e é um problema da natureza do homem caído sem Deus. Ele não tem um Deus a quem recorrer. Ele não tem alguém para quem buscar de fato. Ele não tem alguém, como disse o apóstolo Paulo, para trazer ao Senhor toda a ansiedade, lançar sobre Deus toda a ansiedade, como o apóstolo Pedro também disse. Não, o gentio não tem esse Deus. Mas Cristo agora está olhando para o seu povo e dizendo: vocês têm esse Deus. E vocês têm esse Deus de uma forma muito mais surpreendente. Observe que uma coisa maravilhosa que Jesus diz no discurso dele é: não andeis ansiosos quanto ao que é vez de comer, beber, nem pelo corpo quanto ao que é vez de vestir. Versículo 26, observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Olhe comigo o versículo 32 de novo. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O gentio pode até olhar para Deus, mas o gentio não tem um relacionamento de paternidade com Deus. Nós, quando fomos alcançados por Cristo Jesus, fomos tirados da posição de pessoas que eram réus, melhor dizendo, réus dentro de um tribunal, para ser julgado por um juiz, para serem agora filhos, que são assistidos pelo seu pai. A ansiedade, ela rouba essa nossa capacidade de perceber quem é o nosso Deus diante daquilo que estamos passando. E a gente continua achando que Deus é aquele ser punitivo ou indiferente a nós, e então nós não corremos para Ele para lidar com a nossa ansiedade. Mas o que Jesus está dizendo é: vocês são filhos. Vocês não precisam viver com ansiedade. Vocês são meus filhos. E eu não somente os tenho sustentado, como eu também sei de tudo que vocês precisam. Compreender isso foi um primeiro grande momento para mim naquela experiência de 2009. Observe quando Jesus diz: você não tem que se preocupar quanto ao alimento, o corpo ou suas vestes. E naquele momento, eu havia vivido um momento muito difícil naquele dia. Eu realmente estava sem nenhum centavo. Eu não tinha dinheiro nem para voltar para Brasília. Porque o tonto aqui acreditou que a faculdade ia pagar com aquele cheque. E então eu fui à Fortaleza para o casamento do meu irmão. De lá peguei o carro da minha mãe e fui até o sertão de Pernambuco para passar uns dias com a minha sogra. E agora eu tinha que voltar a Fortaleza para devolver o carro para minha mãe. Eu tinha uma passagem de avião de Fortaleza para Brasília, mas eu não tinha dinheiro para colocar combustível para chegar em Fortaleza. Naquele dia, meu filho havia chegado para mim e disse assim: papai, o senhor pode comprar um iogurte para mim? E eu não tinha um centavo para comprar um iogurte para o meu filho. E eu fiquei muito revoltado. Então você entende por que eu liguei na faculdade e eu xinguei meio mundo. E quando eu estava voltando, Deus dizendo: não ande ansioso. Te faltou alguma coisa? E durante aquela caminhada, uma das questões que Deus foi trabalhando comigo nessa palavra, te faltou alguma coisa, foi: te faltou alguma coisa ou você está revoltado porque o que você está passando mexe com o teu orgulho, mexe com a tua soberba? Eu, como teu pai, disse que não ia faltar nada. Mas eu não disse que eu ia trazer provisão por meio da tua mão. Eu, como teu pai, posso trazer provisão de onde eu quero. E Deus foi me mostrando isso. Que todos aqueles dias que eu estava lá, minha sogra estava nos dando o que comer. Naquele momento que meu filho me pediu um iogurte, eu não tinha dinheiro. Meu filho depois passou na sala com iogurte, minha sogra tinha dado para ele.
Quando eu parei para refletir nisso, eu estava escrevendo, eu precisava escrever, foi assim que nasceu esse meu livro. Minha sogra veio e disse assim, olha, está aqui um café e um biscoito para você. E eu comecei a chorar e disse, não está faltando, por que eu estou revoltado? É porque eu não posso gerar os recursos? Não, mas isso é soberba. Deus não disse que viria por meio das minhas mãos. Quantas vezes Deus trouxe o sustento de forma extraordinária por meios espetaculares? O maná do deserto, por exemplo. O profeta Elias na caverna sem comer, e Deus mandou corvos levar comida para ele. Deus nunca disse que viria pela minha mão. Como meu pai, ele disse que não me faltaria. Mas a minha soberba, às vezes, me impede de perceber esses cuidados de Deus. Eu lembro que nesse tempo eu estava lembrando, eu chorava e lembrava de coisas e eu começava a rir. E eu lembrei de uma história naquela ocasião que eu até contei várias vezes, né, de uma irmãzinha passando necessidade. E todo dia ali ela orava. E chegou um dia que ela não tinha nada. E então diz que o diabo viu aquilo lá e disse assim, eu vou mostrar para essa mulher que o Deus dela é um Deus falso, que não a ama, não cuida dela. E ele pegou e levou, diz que o diabo se travestiu no homem, levou uma cesta básica para ela. E quando ela recebeu aquela cesta básica, ela ficou feliz, agradeceu a Deus, e o homem disse assim, mas a senhora nem sabe quem te mandou essa cesta? Ela disse assim, não importa, porque quando Deus quer cuidar da gente, Ele dá ordem até para o diabo cuidar da gente. Entenda, isso para mim era uma piada, até que eu comecei a entender que eu tinha um pai de fato, que quando Ele quer, Ele usa até o diabo para sustentar seus filhos. E compreenda, eu não estou falando isso da minha sogra. Alguns podem fazer uma associação indevida. Nesse processo, Deus me mostrou 3 grandes pecados que me faziam ser ansioso. E aqui eu vou ser rápido, o nosso tempo está no final. Quando ele diz, por isso vos digo, há uma outra palavra interessantíssima aqui. Uma palavra que nós geralmente ignoramos na leitura. Por isso. Literalmente podia ser também portanto. É uma palavra grega que na linguística nós dizemos que é um conectivo. E nesse caso é um conectivo de conclusão de discurso. Jesus está concluindo o discurso dizendo, por isso, eu vos digo agora, não andem ansiosos. Ora, o que Jesus havia acabado de dizer? Que haviam 3 fatores que geravam ansiedade em nós e nos impediam de fato de vivermos em Deus. Primeiro fator, versículo 22, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E aí vem a lição, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por que nós andamos ansiosos? Por que às vezes a ansiedade nos domina? Onde está o seu tesouro? Qual é a tua riqueza? Ansiosos são pessoas que têm uma vida muito focada na era presente. Eles vivem a correr, construir, fazer, comprar, adquirir. E quando qualquer coisa ameaça isso, eles se veem abatidos pela ansiedade. Ó céus, ó vida, e agora o que farei? Né? Quem assiste Chapolin Colorado vai lembrar, e agora quem poderá nos ajudar? E você descobre que não existe Chapolin Colorado. Mas porque você plantou tesouros para essa vida.
Você não conseguiu construir uma vida olhando para além dessa realidade. E Jesus disse: ora, é muito simples, para de ajuntar tesouros nessa terra e comece a juntar tesouros no céu. Comece a olhar para a tua eternidade. Porque você pode morrer a pessoa mais rica do mundo e não ter juntado tesouros no céu. E o lugar da tua eternidade será o inferno. Um lugar de sofrimento, de angústia, de dor. Você lembra quando eu fui para o hospital? Entenda, não há nada mais fantástico na minha vida do que pensar que eu posso simplesmente daqui a pouco não estar mais com vocês e estar com Cristo. Você lembra quando eu sentei com meu filho e disse: filho, eu não sei se eu vou voltar, é certo onde eu vou te encontrar. Sabe por que eu disse para o meu filho? Porque em 2017 eu passei 2 meses nos Estados Unidos com ele, a minha esposa e o meu outro filho, Davi, e nós fomos fazer o tal do boneco de neve. Aquilo não é fácil como aparece nos filmes, nos desenhos. É difícil fazer aquele boneco. Quando você pega a neve, ela congela de forma muito rápida. Então não é aquele floquinho de você vai pondo em cima. E foi uma luta para eu fazer com meu filho esse boneco de neve. Depois de muito sofrimento, muito gelo na cara, conseguimos fazer um Frankenstein. Mas fizemos o nosso boneco. E nesse tempo que eu estava com ele, eu comecei a falar com ele sobre o céu. A realidade do que nos aguarda. Mostrando o que a Bíblia diz, o que é o céu. E eu lembro que quando eu terminei de falar com meu filho, ele olhou para mim e disse assim: papai, por que nós temos que viver aqui? O céu é muito mais lindo. E eu tive que ter um momento de aconselhamento com meu filho para conter o pensamento suicida dele, porque ele queria ir para o céu. Eu disse: calma, você tem que cumprir uma missão ainda aqui. Você entende? Quando você tem o seu tesouro no lugar certo, moço, nada pode roubar a sua paz. Você está olhando para o lugar certo, o lugar eterno. Por isso que a Bíblia diz que nós somos forasteiros. Tem até um hino antigo que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde eu vou. Lembra desse hino? Quem conhece esse hino? Só os jovens lembram desse hino. Eu sou forasteiro, esse não é o meu mundo. Por que eu estou juntando tesouros nessa vida? Segunda coisa que Jesus mostra, que gera ansiedade, versículos 22 em diante, são os olhos, lâmpada ou a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus está nos dizendo que uma das coisas que faz com que a ansiedade nos roube a capacidade de percebermos esse relacionamento paterno com Deus é a forma que nós olhamos para a vida. A nossa forma negativista, a nossa forma pessimista. Pessoas que olham para a vida não com a graça de Deus, com a perspectiva de Deus, com a gratidão em Deus. O grande teste para mim naquela época, depois de Deus ter tratado o meu coração em julho de 2009, foi janeiro de 2010. Deus, de uma forma surpreendente, eu estou lhe falando surpreendente, eu não tenho tempo para lhe contar toda essa história. Ele proveu de uma forma sobrenatural as condições financeiras para eu voltar para Brasília. O problema é que eu chegaria em Brasília desempregado, sem salário, e os bicos que eu fazia como tradutor de livros, como revisor de tradução, chegaram em dezembro, acabaram, eu não tinha mais. Literalmente, em janeiro, mais ou menos aí pelo dia 12, eu não lembro direito o dia, mas mais ou menos pelo dia 12 de janeiro, eu morava num sobrado, eu desci, e nesse sobrado é interessante, porque ali reunia a CEBI,
era a minha casa e era onde minha igreja que estava começando, se reunia também. E então eu desci aquele sobrado, fui à cozinha, tomei um café, dei um beijo na minha esposa, tomei um café e subi a escada para a sala de cima do sobrado. E eu fui fazer minha devocional e eu fui orar e disse: Senhor, amanhã eu não tenho mais um centavo para comprar comida para minha casa. Olha o que é a questão de como você olha para a vida. Eu já havia aprendido isso. E eu disse: eu quero agradecer ao Senhor, porque em todo esse tempo que eu estou desempregado, nunca faltou em casa. E se amanhã eu não tiver o que comer, não será isso que vai roubar de mim a gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim e pela minha família. E eu comecei a chorar e disse: Senhor, só me ajuda a ensinar minha esposa e meu filho a serem gratos também, se amanhã nós não tivermos o que comer. Eu não disse à minha esposa o que estava acontecendo. É meu papel como homem proteger minha esposa. Então eu fui trazer a Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade. E fui lançar com o olhar correto, com gratidão. Uau! Olha quantos anos de vida eu tenho, nunca me faltou nada. E se agora faltar? Meu amigo, cantamos hoje de manhã lá na igreja, né, na NIB Tabernáculo, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. E eu chorei e disse: Senhor, só me ajuda a isso. Mas eu serei muito grato se até mesmo na fome o Senhor me permitir viver, e eu serei grato a Ti. Isso era uma terça-feira. Então eu fui fazer um estudo de oração com a minha igreja. Eu não compartilhei nada com as pessoas. Quando nós terminamos aquele estudo, um membro da minha igreja chegou para mim, a Tadeus e a sua esposa, Tereza. Me chamaram num canto e disse assim: pastor, vem que a gente quer falar contigo. Eu disse: ok. Compreenda, eu sou um pastor hoje de uma igreja com 7 pastores. Eu sou o titular dessa igreja. Eu não tenho salário. Eu abri mão de salário por causa dessas experiências com Deus. Ele me chamou à parte e disse: nós estávamos... Aliás, ele olhou para mim e disse assim: o senhor está passando algum problema financeiro? Naquele dia que eu chorei e disse: Senhor, eu serei grato até mesmo se eu passar fome. O Senhor continuará sendo o meu Deus. Ele disse: o senhor está passando algum problema financeiro? E eu arregalei o olho e disse: olha, eu não sei como você sabe disso, mas realmente hoje eu estou passando por um problema financeiro. Eles olharam para mim e disseram: hoje, 9 horas da manhã, eu e Tereza estávamos orando. E Deus falou conosco que o Senhor não estava bem financeiramente. Eles olharam para mim e disseram: R$700 te ajuda? Isso era janeiro de 2010. R$700 ainda faz uma boa diferença hoje. Você imagina em 2010. E mais uma vez Deus estava me ensinando que Ele cuidava de mim. Ele cuidava da minha família. Ele nunca prometeu que viria pela minha mão. Você sabe o que é interessante? Aquele para mim foi o teste final. Literalmente, nunca mais faltou nada na minha casa. Mas Deus me ensinou a confiar nele como meu pai e a ter o olhar correto sobre a vida. Ele está dizendo: olha como você olha para a vida. Talvez esteja aí o problema da tua ansiedade. Os teus olhos não são bons, são só de reclamação, só de lamúria, só de pessimismo. Você é incapaz de contemplar o Deus Pai que disse que cuida de você. Você é incapaz de contemplar o Deus Pai que diz que Ele sabe das tuas necessidades.
Mas em último lugar, versículo 24, o Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar, literalmente em grego não é aborrecer, ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por que nós andamos ansiosos? Porque com certeza tem mais de um Deus operando no nosso coração. Há mais de um Deus a quem nós estamos servindo. E quando esse Deus nos frustra, nós confundimos com o único Deus verdadeiro. Quando o dinheiro, quando a estabilidade financeira, quando a sua estabilidade profissional, quando os seus bens frustram você, parece que foi Deus que te frustrou. Não, foi o teu ídolo falso. O ídolo falso da tua estabilidade financeira, o ídolo falso do teu emprego, o ídolo falso dos bens que você tem. Eles te frustraram, não foi Deus. E então você fica ansioso porque na verdade Deus nunca foi o único Senhor na tua vida. O teu coração estava sempre dividido. Porque quando Ele se torna o único Senhor, meu amigo, você pode roubar o que quiser de mim. Você não pode roubar de mim a alegria de estar em Deus. Você não pode roubar de mim a estabilidade de viver um relacionamento profundo com Deus. A ansiedade se alimenta de falsos ídolos dentro de nós. E então, após dizer isso, Jesus diz: não andem ansiosos. Não é uma sugestão, é um mandamento. E por que é um mandamento? Porque cabe a mim e a você tomarmos a decisão de confiarmos em Deus. Uma pílula não vai mudar nada no teu coração. Um remédio pode apenas dopar o teu sistema nervoso central e você se achar legalzinho e calmo, mas o coração continuará o coração de um ansioso que não aprendeu a confiar em Deus. O coração de uma pessoa, de um filho que não aprendeu a se relacionar com Deus na sua aflição. Há muitas coisas nesse texto. Essas foram as principais que Deus me ensinou. Eu não sei se você tem andado ansioso. Nenhuma pílula vai resolver isso em você. Apenas pergunte quem é você na relação com Deus. Ele é o teu pai ou ele é o teu juiz? Se ele é o teu juiz, não há esperança para você. Você é apenas um gentil que não sabe o que é a paternidade de Deus. Mas se um dia você conheceu Jesus, Ele te tirou do banco dos réus e trouxe para dentro da casa dele, onde Ele te chama de filho. E Ele cuida de você. Ele sabe quais são as tuas necessidades. Feche seus olhos. Pergunte a você mesmo quão ansioso você é. E quantas vezes você decidiu viver a experiência de ser filho, de ser filha de um Deus que te chama de filho e de filha, de um Deus que se revela como Pai. Pergunte a você mesmo quantas vezes você colocou os teus tesouros no lugar errado e sofreu por isso. Quantas vezes você tem olhado para a vida de uma forma errada e tem sofrido por isso. Pergunte quantos deuses você levantou no teu coração que são mais importantes e te dão mais prazer do que o próprio Deus. E se você está entendendo isso, Deus convida você a deixar esse lugar, voltar-se para Ele e voltá-lo a chamá-lo de Pai. Um Pai que não esqueceu de você. Um Pai que às vezes nos permite passar pelo sofrimento, a dor, para quebrar nossos corações de soberbas, orgulhos e nos fazer voltar a Ele com humildade, para receber o cuidado que somente Ele pode nos dar. Pai, obrigado.
Obrigado por esse grande privilégio que o Senhor nos dá de te chamarmos de nosso Pai. Um Pai que olha atentamente para a nossa vida. Um Pai que em todo tempo nos prometeu nos dar sempre o que precisávamos. Não o que queríamos, não os nossos sonhos, mas o que precisávamos. E o Senhor tem sido fiel com isso. Nós é que muitas das vezes somos tolos em não confiarmos em Ti. Nós que muitas das vezes temos sido idólatras de outras coisas, quando deveríamos ser adoradores apenas do Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero pedir a Tua bênção sobre meus irmãos e irmãs. E se nessa noite alguma pessoa chegou neste lugar com o coração cheio de ansiedade, preocupações sobre o dia de amanhã, permita que essa palavra o faça compreender que basta o dia o seu próprio mal e que em cada dia temos a certeza de que estarás conosco, que o Senhor cuidará das nossas vidas. Tira a ansiedade do coração daqueles que sofrem, tira o engano dos que estão se vitimizando como se fossem doentes e não são. São pessoas apenas que precisam voltar-se para Ti e terem a sua satisfação em Ti. Eu peço que assim o seja, para a honra, a glória do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, viu? Que bênção, né, gente? Que bênção. Agora você dê uma olhadinha para esse irmão abençoado do seu lado. Desejo uma semana com muita paz. Muita paz no Senhor Jesus, longe de ansiedade. E até a semana que vem, se assim Deus permitir a todos nós. Somos gratos aí pela vida do pastor Ayrton, por ter estado conosco nesse domingo. Até a próxima, se Deus quiser.